Amém, glória a Deus. Coloque-se de pé para a gente louvar o Senhor. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Você que está nos assistindo, que a graça do Senhor ela alcance você aí na sua casa. E eu convido você a estar louvando hoje com a gente, a estar entregando o seu melhor louvor, a sua melhor adoração ao Senhor, porque Ele merece. Espírito Santo, este culto ele é teu. Ele é para a tua honra e ele é para a tua glória. Em nome de Jesus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Vamos lá? Tua graça me envolve, me fortaleço em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Oh, 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 oh. Meu coração transborda de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Teus sonhos são meus sonhos, estou em tuas mãos. A vida tem sentido se viver pra ti. Eu rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais a luz e o mundo inteiro possa ver. Libertador, sim, tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só a ti. Me faz o teu reflexo, que possam ver-te em mim, e a glória que eu receba seja dada a ti. Então renda-se a Ele. Rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais a luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só a ti. Eu rendo a ti, eu rendo a ti. Renda a Ele o seu coração. Eu rendo a ti meu coração, que teu reino venha, pois tudo o que eu quero é mais de ti. Quanto menos de mim, mais de ti, que cresça mais e mais a luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, sim, tu és libertador, sim, tu és meu guia, com tudo que sou, eu quero só a ti. Oh, 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 glória a Deus, glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso libertador. Obrigada, Jesus. Nós vamos declarar que o amor dele, ele não falha, amém? Glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos amou e que nos ama. Obrigada, Jesus, pelo teu amor maravilhoso, Pai.
eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Então declare que Ele é o mesmo. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. E profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Aleluia, Jesus, obrigada, Pai. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não confiar no Senhor. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Então declare, tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Ele merece, Ele merece, Ele merece toda adoração. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado,
justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Diga a Ele, meu libertador, meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu para tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre. Diga mais uma vez, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Nosso libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Então declare mais uma vez, meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Jesus, o nosso Salvador, o meu Salvador, serei pra sempre teu. O nosso libertador, meu libertador, serei pra sempre. Declare o seu amor por Ele. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão. Declare mais uma vez, eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre.
meu Salvador, serei para sempre teu. Para sempre. Meu libertador, serei para sempre teu. Por toda a eternidade nós seremos do Senhor. Por toda a eternidade Ele será nosso e nós seremos dele. Espírito Santo, o Senhor veio para nos ensinar algumas coisas maravilhosas. Nos lembrar das palavras de Jesus, nos apresentá-lo a nós. Quanto mais o conhecemos, mais seguros e descansados ficamos e somos. Porque as coisas que Deus fez e faz são coisas eternas. Deus não muda. O que Ele fez em favor das nossas vidas, isso não muda. Nós podemos até mudarmos, mas Ele não muda. Paulo, na carta que ele escreveu a Timóteo, ele disse isso: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Porque de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. O amor dele por nós é eterno, é para sempre, é até o restinho da eternidade, não tem fim. Espírito Santo, nos ensine coisas desse tipo, nos liberte de religiosidades, de crenças, de ensinos humanos, e nos ensine da Tua palavra, nos ensine daquilo que é verdade, que nos liberta, que nos coloca num novo nível de relacionamento com o Pai, não com medo, não para agradá-lo, mas um relacionamento de pai, filho, e filho e pai, um relacionamento familiar. Espírito Santo, eu sei que nessa noite vidas serão libertas, vidas se entregarão a Ti, vidas se converterão ao Senhor, e por isso eu me alegro por isso, porque cada dia que passa o Evangelho tem libertado as pessoas. A graça, essa obra única, perfeita e suficiente que o Senhor fez por nós, isso tem sido compartilhado e pessoas têm sido libertas. E nós Te damos toda a honra e Te damos toda a glória, porque o Senhor já morreu pelos nossos pecados, o Senhor já ressuscitou para nossa justificação, e nós seremos para sempre Teu, e o Senhor será para sempre nosso. A Ti, Jesus, o nosso amor, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, Jesus, por ter me amado do jeito que Você me amou, por ter se oferecido do jeito que Você se ofereceu, por ter se entregado do jeito que Você se entregou, por ter preferido a vontade do Pai ao invés da sua. Por isso estamos aqui e somos para sempre Teu. No Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém. Glória a Deus. É desse jeito e mais um tanto, amém? Deus é bacana demais, maravilhoso, perfeito. Um Deus maravilhoso, Ele só pode ter coisas maravilhosas para as nossas vidas. Amém? Nós temos sala agora para os pré-adolescentes de 12 a 14 anos. Então vai para lá, você que já, como às vezes eu falo, né, já é praticamente um adulto. Você que já tem 12 anos, 12 a 14, tem uma palavra de Deus para a sua vida lá dentro, corre ali. E hoje Deus tem um negócio muito bacana para nós, amém? Coisas do céu para as nossas vidas. Hoje nós vamos falar da pessoa mais maravilhosa que existe nessa terra, chamada Espírito Santo, porque Jesus não está aqui. A Bíblia diz que Jesus, depois dele ter feito expiação pelos nossos pecados, ou seja, ele foi aquele cordeiro que morreu na cruz, depois dele ter expiado é com X, não é com S, ele foi o bode expiatório,
Ele foi o bode que levou a culpa, ele foi o bode que levou a culpa e morreu, e o bode que levou a culpa e foi mandado para o deserto, ele foi o cordeiro que foi sacrificado, ele foi o sacrifício, ele foi a expiação. Jesus, depois de ter feito a expiação, ele subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E quando Jesus ele fez essa obra em favor das nossas vidas, o que ele deixou para nós? O Espírito Santo. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Quanto mais eu me envolvo com isso, melhor a minha vida se torna, e a sua também. Quanto mais eu conheço o que Jesus fez pelo Espírito, eu conheci muita coisa que Jesus fez pelo homem, mas quando eu conheci pelo Espírito Santo, rapaz, minha vida ficou melhor. O meu relacionamento estreitou e ficou mais gostoso com Deus. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 16, a partir do verso, vamos ler a partir do verso 1, mas nós vamos falar mesmo verso 8, 9 e 10. Algo maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas, e nós precisamos ser livres dessas coisas. Coisas que a religião, que um homem que ele até estudou, mas não conhece Deus desse jeito não. João 16. Jesus falando para os discípulos: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Capítulo 14 de João, Jesus está despedindo os discípulos. Ele está falando: ó, daqui uns dias eu estou indo, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E ele vem falando isso, dentro dito essas coisas, para que eu falei isso para vocês não se escandalizarem. E ele falou: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, eu vou para o meu Pai, eu vou voltar para Deus, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, com letra maiúscula, falando da pessoa do Espírito Santo, na King James, a palavra consolador é comforter, é um confortador. Eu gosto mais de ser confortado do que ser consolado. Parece que o consolo ele sempre tem a ver com tragédia, com desgraça, com coisa errada. E o conforto? O conforto é o seguinte: minha vida está boa, mas pode melhorar. Sempre tem espaço para melhorar. O Espírito Santo ele veio para trazer conforto à minha vida. Ele veio para afofar meu travesseiro. Ele veio para ajeitar a minha vida. Amém? Entre outras coisas nós vamos falar hoje. Mas quando o Consolador vier, Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. E quando ele vier, é sobre isso que Deus quer nos ensinar hoje. Ele convencerá o crente. O que está escrito na sua Bíblia? Ele convencerá o mundo. Sabe a primeira coisa que nós precisamos ser livres dessa noite? Que a gente foi ensinado, eu fui ensinado errado, e eu já ensinei pessoas erradas. Que o Espírito Santo me convence dos meus pecados. Pastor, Quando ele vier, convencerá quem? O mundo. Quando eu estava no mundo, há 17 anos atrás, eu não cria em Jesus, eu não aceitava Jesus, eu não entendia o que Cristo tinha feito. Ou por alguém não ter pregado o Evangelho para mim, ou por alguém já ter pregado o Evangelho para mim e eu achar que não era necessário, que eu tinha a minha religião, que afinal de contas eu não era tão mal igual o fulano que matou, que roubou, que estuprou, que isso, que fez aquilo. Afinal de contas eu tenho a minha religião, afinal de contas eu não sou tão ruim assim. Então talvez eu vá para o céu, ou certamente eu vá para o céu. Eu não era convencido, eu era do mundo, eu não tinha sido convencido do pecado. Qual o pecado? O pecado de droga, o pecado de bebida, o pecado de mentira? Não é isso que o Espírito Santo veio convencer o mundo. Vamos voltar de novo? Quando ele vier, convencerá o mundo. O mundo é quem? O mundo é aquele que ainda não se rendeu ao Senhor. Convencerá o mundo do pecado. Vamos pular já para o verso 9.
Depois nós vamos voltar na justiça e no juízo. O Espírito Santo então vai convencer o mundo do pecado. E Jesus vem falando do pecado, por quê? Porque não crê em mim. Amém? Deus, o Espírito Santo, não está na minha vida para me convencer de pecados. Marcelo, você falou o que não devia, pensou o que não devia, agiu de uma forma errada. O Espírito Santo não tem nenhum versículo da Bíblia que diz que o Espírito Santo me convence de pecados. Pecados são atos que eu mesmo faço. Pecados são atitudes contrárias à palavra de Deus. Pecados que eu cometo. O pecado que ele se refere aqui é o pecado que eu e você herdamos de Adão e Eva, porque todos nós nascemos em pecado, no sentido de que somos descendentes de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva me alcançou, e a única pessoa capaz de me perdoar desse pecado, de tirar esse pecado, quem que é? Jesus. O Espírito Santo veio para fazer o que, Marcelo? Você tem um pecado. Para você ficar livre do pecado, você precisa crer em Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo que não conhece Cristo do pecado. Qual o pecado? De não crer em Jesus. Amém? É o que está escrito na minha Bíblia, na sua está? Eu já fui ensinado e já ensinei. Não, porque quando você peca, acende uma luzinha, não acende? Então aquela luzinha, vem uma vozinha no teu ouvido falando, isso está errado. Irmão, algo bem natural nosso aqui. Pergunta para a turma lá do Planalto se o que eles estão fazendo, eles precisam do Espírito Santo para saber que está errado. Precisa não. Eu sei muito bem, sem Jesus, o que é certo e o que é errado. Amém? E se às vezes eu não sei, eu tenho uma esposa que me corrige. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você sabe quando você ultrapassa uma linha. Você não precisa do Espírito Santo para isso. O Espírito Santo ele não veio para isso. O Espírito Santo ele veio para me guiar para Jesus. O Espírito Santo não veio me convencer ou me culpar ou me condenar dos meus pecados. O Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim. Liberte-se de, nossa, o Espírito Santo está falando comigo, o Espírito Santo está me convencendo porque faz uma semana que eu respondi mal para aquela pessoa e, meu irmão, você sabe quando você está errado. Nós não precisamos do Espírito Santo para isso. Nós precisamos do Espírito Santo para irmos para Cristo, para aprendermos a palavra, para sermos livres e libertos. Para crermos no que mais? Quando ele convencerá o mundo do pecado. E quando ele me convenceu do pecado, eu já deixei de ser do mundo. Agora eu como um crente, ele me convence agora da justiça. Ele convence o mundo, ele me convenceu quando eu estava no mundo do pecado. Ei, há 17 anos atrás, é bacana isso. Há 17 anos atrás eu fiz uma oração para Jesus. Quando eu fui convencido pelo Espírito Santo que Jesus era o único meio para eu ser salvo, independente da minha bondade, da minha justiça própria, independente dos meus acertos, independente dos meus erros. Quando eu fui convencido pelo Espírito Santo que Jesus era o único responsável pela minha salvação, eu fiz uma oração. Romanos 10, 9. Abre a sua Bíblia, o que está escrito aí? Essa é a chamada oração para você entregar a sua vida para Cristo, para você recebê-lo em sua vida. Eu acho muito bacana que essa oração ela não fala de pecado, ela fala de Jesus, porque o Espírito Santo ele não veio revelar os meus pecados, o Espírito Santo veio me revelar Jesus. Não é confessando pecados que eu me torno justo crente, que eu nasço de novo, é confessando Jesus. Porque se tua boca confessares, mais uma vez te dá a oportunidade, se com a tua boca confessares Jesus, não é se com tua boca confessar seus pecados. Pastor, mas João Batista, você está no tempo de João Batista? João Batista era um precursor de Jesus, João Batista estava antes de Jesus, João Batista viveu no Antigo Testamento. Cristo, ele veio e pôs um pé, quando Cristo nasceu, ele pôs um pé na nova aliança, no novo tempo, no Novo Testamento.
E ele cumpriu a lei, ele só terminou de cumprir a lei, não foi com o nascimento dele, mas foi com a morte e com a ressurreição dele. Nós precisamos aprender isso. O batismo de João as pessoas iam até João confessando os seus pecados, e era por eles batizada. Isso é tão real. Capítulo 19 de Atos, Paulo encontra com os discípulos. Paulo, depois de passar pelas regiões mais altas, ele chega numa determinada cidade, ele encontra alguns discípulos, e eu acho muito bacana isso. A primeira pergunta que Paulo faz para aquele povo que estava reunido no nome do Senhor é assim: vocês falam em línguas? Vocês oram em línguas? Vocês são batizados no Espírito Santo? Vocês são cheios do Espírito Santo? Aqueles discípulos falam assim: nós nem ouvimos falar que existe Espírito. Ele falou assim: então estou louco vocês? Vocês foram batizados em nome de quem então? Ele falou assim, eles falaram, no batismo de João. Ele falou, não, João veio pregando o batismo de arrependimento, entenda, arrependimento de pecado, para que as pessoas viessem depois a crer naquele que viria. Depois que Paulo fala isso, a Bíblia diz que Paulo os batizou em nome de Jesus, e impondo-lhes as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Se o batismo de João era válido, Paulo não precisava batizar de novo. O batismo de João era um batismo de confissão de pecados. O batismo de Cristo é uma confissão de Jesus. Amém? Precisamos ser livres da religião. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, o pecado de não crer em mim. Como é que eu resolvo esse problema? Confessando o pecado ou confessando Jesus? Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Somos salvos não porque confessamos pecados, mas porque confessamos Jesus. Somos salvos não porque somos bons, mas cremos na obra redentora, na obra da morte e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo me convenceu. Agora ele vai me convencer de outra coisa, da justiça. Entenda uma coisa: para que o amor de Deus é 100% amor e 100% justiça, amém? Para que o amor de Deus manifestasse na minha vida, Ele não tinha como manifestar o amor dele na minha vida sem manifestar a justiça. Se Ele fosse manifestar a justiça, o que era a justiça? O pecado que Adão cometeu, a transgressão de Adão, a desobediência de Adão, ela gerou o que? Uma consequência. Ela gerou um débito. Ela gerou uma dívida, e essa dívida precisava ser paga, esse débito precisava ser quitado. Lá atrás, como que na antiga aliança, como que o pecado era coberto? Era coberto através do sacrifício de um animal inocente. No Novo Testamento, o pecado ele não é mais simplesmente coberto, o pecado ele é tirado, ele é arrancado. João Batista, quando olhou para Jesus, ele olhou para Jesus e viu o que? Um Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, o animal próprio para o sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, não só que cobre, mas um Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Lá atrás a justiça era aplacada, ou a justiça era satisfeita dessa forma. Houve pecado? Houve transgressão? Sim. Então o sangue de um animal inocente precisa ser derramado para cobrir esse pecado. No Novo Testamento, o que Cristo veio fazer? Cristo veio fazer exatamente o que o Cordeiro fazia antigamente. Ele veio não só cobrir, mas agora ele veio tirar. E para que o pecado fosse tirado, o sangue de um animal inocente precisava ser derramado. Nós estamos falando de quem? De Jesus. O pecado exigia justiça. A justiça recaiu sobre a vida de quem? Sobre a vida de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Abre aí. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele o fez pecado por nós. Deus o Pai fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Para que o amor de Deus se manifestasse em minha vida, a justiça também precisava ser satisfeita. Como que a justiça seria satisfeita na vida de um pecador? Não tinha como. Então Deus entrou num acordo. Jesus,
Olha o acordo que o Pai fez com o Filho em favor da sua vida. Jesus, sobre a tua vida vai a justiça, para que sobre a vida dos pecadores haja amor. Sobre a tua vida, Jesus, culpa, condenação, pecado, miséria, enfermidade, desobediência, transgressão, impiedade, tudo que não presta. Sobre a tua vida, Jesus, a justiça. E sobre a vida do pecador, o meu amor sobre a vida deles. O que é a cruz? A cruz é a justiça executada de Deus na vida de Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, não tinha pecado, não é que ele pecou, Deus o fez pecado. Deus lançou sobre ele todas as minhas culpas, as nossas transgressões. Em Cristo foi toda a nossa injustiça. A injustiça do Marcelo foi sobre o justo Jesus, para que a justiça de Jesus viesse sobre o pecador Marcelo. Amém? O que o Espírito Santo vem fazer? Marcelo, você é justificado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos capítulo 4, verso 25. O que diz? Jesus, o qual aqui é Jesus. Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Sabe o que Deus falou comigo hoje de manhã aqui na igreja? A ressurreição de Cristo é a garantia da tua justificação. O que significa isso? Jesus ressuscitou, então eu sou justo. Justiça, justificação, inocência. Eu fui declarado inocente, eu fui declarado não culpado, eu fui declarado absolvido. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque eu criei naquilo que Jesus fez por mim. Eu criei na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o depósito, é o pagamento, é o fundamento para minha justiça diante de Deus, para minha inocência diante de Deus. O Espírito Santo, ele veio para me convencer da justiça. A justiça, o que diz lá? Jesus falando da justiça, porque eu vou para o Pai. A justiça está relacionada à ressurreição. Jesus ressuscitou por causa da nossa justificação. O Espírito Santo, não é isso que está escrito ali? Volta ali na sua Bíblia. Convencerá o homem do pecado porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Nós estamos falando de quê? De ressurreição. Cristo ressuscitou, então você que crê, você é justo. Por que isso é muito sério a gente saber isso? O Espírito Santo sempre nos convencer, não dos erros, mas nos convencer da justiça. Não das nossas injustiças, mas da justiça dele. Porque nós, infelizmente, invariavelmente, cometemos injustiças, transgressões, desobediências. Se nos momentos de injustiça própria, nos momentos de desobediência, eu não for convencido pelo Espírito Santo da ressurreição de Cristo, do amor incondicional de Deus pela minha vida, se na minha transgressão eu não for convencido pelo Espírito Santo que eu continuo sendo justo, eu vou largar a mão de Deus, vou largar a mão de igreja, vou largar a mão disso e vou largar a mão daquilo. Se o filho pródigo, quando voltasse para casa, fosse mal recebido, o que ele ia fazer da vida dele? Talvez ia falar assim: o que me resta? Me resta dar um tiro na cabeça, porque agora não tem jeito mais. A justiça de Jesus em favor das nossas vidas está sempre dizendo assim: apesar das suas falhas, Marcelo, apesar dos seus pecados, Marcelo, eu te amo da mesma forma. Pastor, então vou pecar, porque não tem problema pecar? Não, tem sim. Todo pecado tem consequência. Pergunta para o filho pródigo o gosto de comida, de disputar comida com porco. Pergunta para ele se foi bacana. Não foi. Pergunta para mim as vezes que eu errei, se foi bacana. As consequências que eu trouxe para a minha vida foram bacanas? Não, não foram. Mas eu perdi o amor de Deus pela minha vida? Nunca. Nunca eu perdi isso. O Espírito Santo, ele me convence da justiça. Marcelo, apesar da sua injustiça, você ainda continua sendo justo aos meus olhos.
O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 15. Nós precisamos ter consciência, sabe? O descanso de qual descanso? O diabo ele já perdeu. Amém? Não termos... Eu não tenho respeito com o diabo. Eu sei que ele existe, mas eu não o respeito. Ele não me intimida. Ele me afronta, ele me ataca, ele dá notícia esquisita, sentimento, diagnóstico, mas eu não tenho medo do diabo. Por que eu não tenho medo dele? Porque eu sei o que Jesus já fez. O Espírito Santo já me convenceu do juízo de Jesus sobre a vida do diabo. Eu já fui convencido de que Jesus venceu e o diabo perdeu. E Jesus está comigo. Eu já fui convencido pelo Espírito Santo. Por que é sério? Da mesma forma, é muito importante sabermos da justiça de Cristo em favor das nossas vidas. Quando praticamos coisas erradas, nós precisamos ter consciência disso. Do pecado, não, consciência da justiça. Para que nós continuemos a caminhar do jeito que estávamos caminhando. Estou falando em Deus. Não, eu vou livrar dessas coisas erradas, vai acabar isso, eu vou continuar caminhando com Cristo. Da mesma forma, o diabo se levanta, o diabo afronta, o diabo isso, o diabo aquilo. Se eu não for convencido pelo Espírito Santo, que Jesus ele já venceu o diabo. Na hora da batalha, talvez que dure 1 round, 2, no 5º round, talvez pode vir uma dúvida. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou vencer? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Será? E é onde o diabo entra, na dúvida. Colossenses capítulo 2, verso 14, verso 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros, falando de nós, que estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela circuncisão da nossa carne. Nós antigamente estávamos mortos, não críamos no Senhor. Tínhamos o pecado e não críamos no Senhor. Vos deu vida juntamente com Ele, com Jesus. A vida foi dada, não foi trocada, comprada. A vida foi dada juntamente com Ele, com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Jesus cumpriu a lei. E verso 15, e despojando os principados e as potestades, o diabo, publicamente os expôs ao desprezo. Eu gosto disso. Triunfando deles na cruz. Amém? A cruz foi o triunfo de Deus, de Jesus, sobre o diabo. Mas ele morreu, 3 dias, a ressurreição acontece. 3 dias, somos justificados. No 3º dia, é decretada para sempre a derrota do diabo. Pastor, mas por que tem umas coisas erradas na minha vida que o diabo... Não. Meu irmão, o que falta para mim e para você? Seja convencido de que Jesus já venceu. E Ele quer te dar essa vitória. Ele quer que você viva usando o nome dEle. É o que eu falo. Eu acho que todo crente tinha que ter, de vez em quando, uma vez por ano, para não perder. Uma vez por ano, bater de frente com uma pessoa endemoniada. Pastor, nem fala um trem desse que eu nem durmo. Parece até assombração de noite para mim. É muito bacana. Sai em o nome de Jesus. Por que sai? Porque Jesus já o venceu. Eu sou convencido disso. Eu não sou convencido de orgulhoso. Eu sou convencido do que Cristo fez. Mas não saiu da primeira vez, tem a segunda, tem a 10ª, tem a 20ª. Eu sei como é que termina a partida e ponto final. Diabo, não tem. Mas não tem nem mais nem menos. É mais fácil você sair agora, porque senão você vai sair, vai. O Espírito Santo vem me convencer do pecado,
que eu não creio em Jesus. Agora eu creio, Ele me convence da justiça, Ele enche meu coração daquilo que Cristo fez por mim. Ele enche meu coração daquilo de o que mais? Da vitória dele sobre o diabo. Lá em 1 João diz que foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Esse texto diz o quê? Que na cruz, Ele expôs ao desprezo, principado, potestade, demônio grande, pequeno, alto, médio, de tudo quanto é jeito, chifre grande, pequeno, rabo grande, curto, cheio, fedido ou menos fedido. Ele expôs todos e falou assim: eu venci. Chega. Amém. O Espírito Santo, ele convence o homem de coisa boa. De coisa ruim o diabo convence. De coisa ruim, homem ruim convence. De coisa ruim, pessoas que não conhecem a palavra nos convencem. Acusação e condenação nunca vieram e nunca virão do Espírito Santo nem de Deus. Nunca veio e nunca virá. O Espírito Santo, eu estou com um peso no meu coração. É o Espírito Santo que está testificando com o meu espírito de um negócio que eu fiz faz 15 anos e eu preciso. Meu irmão, para com isso. Que uns dias eu quero falar sobre maldição hereditária. Não existe. Tem gente que carrega, sabe, fica aceitando coisas. Mas isso daí é maldição hereditária. Isso é porque eu fiz. Isso daí é macumba que fizeram em mim. Isso daí é praga que jogaram na minha vida. Meu irmão, vamos viver livres. Será que o que Cristo fez por nós não é suficiente? Aí essas brechas de ignorância, nós damos vazão? Não, nós não. Essas pessoas que não têm conhecimento dão vazão ao diabo para convencê-las, e ainda falando que é Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura até mesmo em anjo de luz, para, se possível, qual que é a palavra que Paulo usa? Qual? Enganar os escolhidos, os filhos de Deus. Se eu não tiver conhecimento da palavra, o diabo fala até que é o Espírito Santo. Olha, aí o que você está vivendo é por causa daquilo. Ei, vamos parar com isso, vamos conhecer, vamos nos mudar de malicuia para o Novo Testamento, para o tempo da graça e da verdade. Amém? No tempo da graça e da verdade, Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou por nós, para nos justificar, e Jesus venceu o diabo. E tudo que Ele fez, Ele nos dá livremente, gratuitamente, para usufruirmos, para desfrutarmos. Amém? Vamos voltar lá em João. João capítulo 16. Do juízo, verso 11. Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Qual que é um papel fantástico do Espírito Santo? Me guiar à verdade. Hoje o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo à verdade. O que acontece com a verdade? Quando a verdade entra nas nossas vidas? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Pensa, para você entender esse raciocínio lógico. Quando eu lá atrás, eu já fui convencido pelo Espírito Santo dos meus erros. Isso me libertava ou me aprisionava? Quando eu era convencido supostamente pelo Espírito Santo das minhas falhas, dos meus erros, isso me deixava bem, feliz e animado, ou isso me deixava deprimido, angustiado, chateado? É só para a gente ter uma noção do que o que é Deus e o que não é Deus. Aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, João capítulo 8. Os acusadores, os legalistas, fariseus e escribas. Essa mulher, Jesus, foi pega em flagrante adultério. E segundo a lei, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Falou, está certinho. Segundo a lei, vocês estão certinhos. Agora, como eu vim trazer a graça, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro aqui a tirar a pedra. A Bíblia diz que a começar dos mais velhos, eles foram jogando as pedras no chão. Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Você sabia que um dos nomes do diabo é acusador?
uma das traduções do nome, do significado. Eu não posso, de forma alguma, ser confundido como o diabo. Não, porque você está me acusando. Não é papel meu te acusar, não é papel do Espírito Santo te acusar. Deus não nos acusa, Deus não nos julga. Ele nos salva, Ele nos perdoa, é o oposto. Quando Jesus fala assim, cadê os teus acusadores? Ela falou assim, não tem ninguém, você não vai me acusar? Jesus fala assim, eu não vim para te acusar, eu não vim para te condenar. Ele falou, vá e não peques mais. Mas não foi, para com esse pecado, então eu te perdoo. Para com essa palhaçada, então eu não te condeno. Não foi, eu não te condeno, eu não estou aqui para te condenar. Quer um conselho? Para de pecar. Irmão, o Espírito Santo, Ele vai nos levar a lugares que vão trazer liberdade em nossas vidas, vai trazer paz em nossas vidas. João 14 diz que Ele nos ensinará todas as coisas, e Ele nos lembrará das palavras do Senhor. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não faz coisa ruim, Ele não conta história de assombração de noite para eu não dormir, Ele não me acorda de noite. Nossa, o Espírito Santo me acordou essa noite lembrando de uma duplicata que eu tenho que pagar amanhã cedo. Você dorme depois de uma notícia dessa? Não dorme, então não foi Deus. Não, o Espírito Santo está me lembrando que eu preciso consertar com aquela pessoa que faz 10 anos que eu cometi algo contra aquela vida, eu preciso me reconciliar com ela. Isso não é Deus, isso é o diabo. Pastor, meu irmão, é o que está escrito. Ah, mas eu já tive experiência assim. Eu não quero ter experiências que sejam contrárias à palavra. Eu quero ter experiências fundamentadas única e exclusivamente na palavra do Senhor. Porque numa dessa, eis que aparece o chifrudo e me dá uma experiência, e aí da experiência que eu tive, se torna uma doutrina que eu ensino para vocês, e aí? Aí vai o guia cego, guiando os outros, todo mundo cego, vai todo mundo cair no barranco. Irmão, a obra do Espírito Santo é me guiar à verdade, para eu ser livre, não é trazer à minha memória os meus fracassos, os meus erros, as minhas más escolhas, as minhas decisões erradas do passado. Isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do desgramado do Satanás. Porque isso traz condenação, isso traz culpa. O que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1? Eu gosto da primeira palavra, agora. Romanos, abre aí. Eu gosto da primeira palavra, quando Paulo diz agora, igual a Paulinha, agora. Agora, por que Paulo falou assim, agora? Agora por quê? Agora depois que Cristo morreu pelo meu pecado, agora depois que Cristo ressuscitou para me justificar, agora que o juízo contra o diabo já foi revelado, já foi manifesto, agora que o diabo já perdeu a autoridade, agora nenhuma, absolutamente nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem gente que interpreta, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e não vivem vida errada, que não peca nunca, que não desobedece nunca, aí não tem pecado. Na minha Bíblia, para em Cristo Jesus. O ministério de Cristo não é me condenar, o ministério de Cristo é me libertar. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me capacitou para colocar em liberdade. Você já foi convencido de um pecado e esse pecado te trouxe liberdade? Não, ele te trouxe culpa, ele te trouxe mal-estar, ele te trouxe um jeito ruim, ele te trouxe um jeito que assim, não vou nem pedir nada para Deus, eu não tenho, porque afinal de contas, olha a minha vida, o tanto que a minha vida está escangalhada, o tanto que a minha vida está errada. Quem sou eu para falar com Deus? Eu não, vou largar a mão de Deus. Achando que é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me aproxima de Deus. O Espírito Santo, ele me aproxima de Jesus. O Espírito Santo, ele me revela a beleza de Jesus, me revela o que Cristo fez em favor da minha vida. O Espírito Santo, ele tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a sua vida. Coisa ruim é coisa do diabo.
Você e eu precisamos ser livres disso. Aí você pode falar assim, então, pastor, bacana isso, não sei o quê. Sabe qual que é o jeito mais prático, mais maravilhoso de sermos convencidos pelo Espírito Santo? Quem acertar ganha um CD meu. Quando nós oramos em outras línguas. Quando nós oramos a língua do Espírito Santo. E nós passamos um tempo. E a gente fica orando em línguas, orando em línguas. O Espírito Santo vai revelando ao meu espírito o que Cristo já fez por mim. Aí vem o diabo com conversinha fiada. Aí vem uma doutrina nova na televisão. Aí vem um movimento novo na religião evangélica. Falo não, não e não. Mas o fulano, ele é autoridade no assunto. Eu estou andando para o fulano. Eu quero saber o que Cristo, o que o Espírito Santo revela ao meu espírito. E isso basta. 1 João capítulo 2, verso 27. E a unção que dele recebestes. Essa unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E não há necessidade que alguém vos ensine, porque essa unção é verdadeira e não é falsa. A unção, a graça, a presença do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo vai revelando ao meu coração o que Cristo fez, vai revelando a justiça de Deus em favor da minha vida, vai revelando o juízo do diabo em relação a ele, vai revelando, Marcelo, você é mais do que vencedor, você tem direito, não porque você é bom, você tem direito porque eu sou bom e você crê em mim. E aí, como diz o pastor Célio, aí não tem boca mais não. E você vai sendo convencido pelo Espírito Santo do que Cristo já fez em teu favor. A sua vida, ela é outra. A sua vida é completamente outra. A sua vida você vai se deparar com ataques do inimigo, você vai se deparar com notícias ruins, você vai se deparar às vezes com uma enfermidade, às vezes com uma falta, às vezes com isso e com aquilo. Você vai se deparar com falhas tuas, com desobediência sua, e você vai aprender a lidar com isso da maneira com que Deus lida. Ele lida com o meu pecado me perdoando, Ele não lida com o meu pecado me acusando. Amém? Ele lida comigo me amando. Qual pai lida com seu filho acusando, condenando, batendo, espancando, colocando para fora de casa? Se você conhece, isso não é pai, isso é outra coisa. Mas pai não faz isso. Como é que o pai do filho pródigo lidou com ele no pecado? Abraço, beijo, festa, roupa nova, anel, sandália. É desse jeito que Deus é. E quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós vamos, talvez essa seja a área mais importante que nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Porque, infelizmente, erramos. E nos nossos erros, o diabo vem como um promotor, um acusador, levantando provas, desde o dia que eu nasci, até... Ele me convence de pecado até que eu nem cometi. De tão bom que ele é. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa, que nós temos um advogado de defesa chamado Jesus. O Pai é o juiz, o diabo é o advogado de acusação. Jesus, o advogado de defesa, está lá em 1 João, fala isso. E eu sou o réu. Na hora que eu cometo um pecado, o diabo vem com ódio. Chega diante do juiz e fala assim, aqui ó, o Marcelo pecou. O juiz pega essa acusação, passa para Jesus. E morre em Jesus. Ele não perdoou todos os meus pecados? Olha que coisa. Para fechar o pacote da noite. Abre aí Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 10, verso 17. Só esse versículo.
para você ter certeza que Deus não se lembra. Ele não tem um caderninho de anotação, ele não tem um supercomputador que fica anotando os meus erros. E na hora própria, principalmente na hora que eu vou depender dele, que eu preciso dele, que eu preciso de um socorro, de um amor, da graça, do ombro, da direção, nessa hora ele pega o Marcelo, histórico de pecado do Marcelo, e fala para mim assim: Marcelo, meu filho, chupa essa manga. Você dá conta? Marcelo, você tem cara de vir pedir alguma coisa para mim depois dessa cachorrada que você fez? Tem gente que acha que Deus é assim. Na minha Bíblia e na sua está escrito assim. Hebreus 10, verso 17 diz, versículo 16: e esta é a aliança que farei. Isso daqui é uma promessa de Jeremias, Antigo Testamento. Essa aliança eu farei. No Novo Testamento, através da morte e da ressurreição do meu filho, essa aliança eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescentou, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém? Então quem que me lembra de pecado? É o diabo ou é Deus? É o diabo. Quem que me convence que eu estou errado? É o diabo ou é Deus? É o diabo. Deus, ele não se lembra. Deus não tem um arquivo de pecados do Marcelo. Você entendeu o que eu estou falando? Você que é pai, você que é mãe. Aleluia. Na casa do meu pai e da minha mãe, acho que tem uma caixa dos trem antigos lá. Sabe até o que tem? Quem é do meu tempo, Paulinho, Alexandre, mesmo ano. Lembra uns negócios que tinha assim, ó, quando você tirava uma nota boa, campeão de matemática? Quem é desse tempo, por favor, se manifeste. O que você está balançando a cabeça, Aires? Ué? Quando a gente tirava uma nota, quando ia bem na escola, alguma coisa assim, você levava para casa o que é aquilo? Um papelzinho. A professora, a tia, colocava parabéns, campeão de matemática, campeão não sei o quê. Olha que coisa. Olha o que o Espírito Santo lembra. Na casa do meu pai, tem isso. Na casa do meu pai, não tem fracassado em matemática. Na casa do meu pai, no coração do meu pai, nos arquivos naturais e emocionais do meu pai e da minha mãe, não existem as minhas falhas, os meus erros, as minhas transgressões. Ele guarda no coração dele os meus acertos. Tem uma caixa lá em casa que tem um monte de medalha do Henrique, do meu irmão. Medalha de primeiro, de segundo, terceiro, um monte de coisa que ele fazia. Não tem uma caixa cheia de derrotas do Henrique, fotos de derrota. Amém. Precisamos orar em línguas para sermos cheios de verdades libertadoras. Se você tem na sua casa algum depósito de coisa errada da sua vida, joga fora isso. Porque Ele não se lembra dos meus pecados nunca mais. Coloque-se de pé. Nó. Você já ora em línguas? Você já é cheio do Espírito Santo? Se você já é, enquanto a gente estiver adorando Deus com essa música, vai orando baixinho aí. Vai passando um tempo gostoso com Deus, com o Espírito Santo. E se você ainda não é cheio do Espírito Santo, aí onde você está mesmo, se você é um crente em Jesus, se você crê em Jesus, não é se você crê em Jesus e parou de fumar. Não, eu creio em Jesus, fui batizado, pastor, mas eu tenho umas coisas ainda. Não.
Eu estou querendo saber se você crê em Jesus. E ainda que você não tenha sido batizado nas águas, eu quero saber se você crê em Jesus. Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro estava pregando o evangelho para os gentios, que não eram judeus, e de repente o Espírito Santo caiu sobre a vida deles. E Pedro falou assim: como é que eu vou negar a água, o batismo para eles, se eles já foram cheios do Espírito Santo? O que é isso? Fundamento para você, que ainda não foi batizado nas águas, mas você crê em Jesus. E você pode ser hoje, agora, ser batizado, ser cheio com o Espírito Santo. E uma das coisas que o Espírito Santo vai começar a fazer na sua vida é isso: te convencer do que Cristo fez, te convencer de quem você é nessa nova família. Não é a família Sal da Terra, é a família cristã de Jesus. O Espírito Santo, enquanto você estiver orando em línguas, e você lê a Bíblia e ora em línguas, o Espírito Santo vai trazendo revelação, entendimento, ensino. Ele vai te lembrando de coisas que Cristo fez. E a sua vida vai sendo uma vida mais livre, mais descansada. E na próxima afronta do diabo, eita, eu sou convencido de que o juízo já foi sobre o diabo. No próximo erro seu ou meu, eu já fui convencido pelo Espírito Santo da justiça de Cristo em favor da minha vida. Feche os seus olhos. Vai cantando baixinho, baixinho. Eu quero orar por você. Onde você está aí, no seu lugar. Jesus, Ele deseja te encher com o Espírito Santo. Jesus, Ele deseja derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. E a única coisa que você precisa é crer que Ele morreu por você, aceitá-lo em seu coração, e depois disso, simplesmente desejar isso. Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar em outras línguas. Eu quero falar nessa linguagem nova, que eu não entendo, mas eu sei que é a linguagem do Espírito Santo para o meu espírito que nasceu de novo. Portanto, você que ainda não orava em línguas, no nome de Jesus, no nome daquele que morreu por você, daquele que ressuscitou por você, receba agora o dom do Espírito, receba agora a variedade de línguas e comece agora no nome de Jesus. Abra sua boca e comece a falar em outras línguas. Comece. Abra sua boca e comece a falar. Vai falando. Vai falando, abra sua boca, sem vergonha, sem, eu estou imitando, não está não. Vai falando, abra sua boca e vai falando. Recalara choromi candarala baraia, Roma soromi halara baraia, Rome xerequete corobi andarala baraia, Roma sorocante calara baraia, Aracaçara lara machoroba andarala baraia, Roma serequete corobi andarala baraia, Roma calara choquete cande rabalaias. Vai falando, abra a boca e vai falando. Deixa o Espírito Santo te ensinar, deixa o Espírito Santo te convencer. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, por ter mandado o Espírito Santo, por ter nos mandado o Consolador, o Confortador. Oh Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Lara choroba candara baraia. Ro mara soroma lara baraia. Ro kedere serebi andara lara baraia. Ro machoro candara lara baraia. Encha Espírito Santo. Encha Espírito Santo esse lugar. Encha as nossas vidas. Encha as nossas vidas. Por tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito, em nossas vidas. Enche as nossas vidas. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. A obra do Espírito é uma obra de libertação para as nossas vidas, não de condenação. É uma obra de refrigério, de descanso, não de aflição, de acusação. É uma obra de justificação, de entendermos o que Cristo fez, não o que Ele vai fazer, mas o que Ele fez. Isso é a nossa herança, esse é o nosso direito. A obra do Espírito é uma obra para nos colocar em liberdade, não para nos aprisionar. É uma obra para nos levar a vidas felizes, vidas gratas a que Jesus fez, e não uma vida amargurada e que nos leva a queixar como se Jesus tivesse deixado alguma coisa para trás. A obra do Espírito Santo é nos mostrar a beleza de Cristo, a salvação de Cristo, não o julgamento de Cristo. Ele foi julgado por você, para que você e eu não precisássemos mais passar pelo julgamento. João 3,16, que fala sobre quando nós crescemos, porque Deus nos amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus, Ele veio ao mundo não para julgar o mundo, porque julgado o mundo já estava. Jesus, Ele veio para nos salvar. O Espírito Santo, Ele está envolvido com isso, com salvação, com bênção, com libertação, com paz, com coisa boa. Nada do que é ruim está envolvido com o Espírito Santo. Deus, Ele não tem um caderninho dos meus erros. Se Ele tiver um caderno, Ele tem dos meus acertos. O que Ele guarda são coisas boas. Ele não guarda coisas ruins. Espírito Santo, que nós não venhamos de forma alguma menosprezar ou desprezar essa obra maravilhosa que o Senhor tem e deseja realizar nas nossas vidas gratuitamente. Que nós não venhamos perder tempo com ensinos, com teologias humanas, mas que venhamos a nos render aos teus ensinos, à tua revelação, que venhamos a sermos guiados por você, Espírito Santo, a essas verdades que nos libertam. Espírito Santo, que o Senhor habite ricamente em nossas vidas, que o Senhor inunde as nossas vidas de revelações, de verdades, de palavras e de ensinos libertadores. Que nas nossas vidas exista sempre mais espaço para isso, para as coisas boas que Cristo fez. E o Senhor deseja revelar aos nossos corações. Oh Jesus, oh Espírito.
Use esse dom que Ele te deu. Fale em línguas. Na onde você, lá na sua casa, indo para o trabalho, indo para a escola, para a faculdade, na fila do banco, arrumando na onde você estiver. Não perca tempo. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa Ele te ensinar da justiça de Cristo. Deixa Ele te ensinar sobre o juízo, sobre o diabo. Moço, a tua vida, as nossas vidas serão vidas mais calmas, mais tranquilas, mais descansadas. Profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, ele disse assim: porque por língua estranha e lábios gaguejantes falará o Senhor a esse povo. Esse é o descanso, esse é o refrigério. Lá diz que eles não quiseram ouvir, mas nós queremos ouvir isso. Quando nós oramos em línguas, essa língua estranha, esse lábio gaguejante, nós vamos sendo direcionados para um descanso, para um refrigério. Nós vamos olhando para a obra consumada de Cristo. Isso vai trazendo descanso, certeza para as nossas vidas. Ele morreu, meu pecado foi perdoado. Ele ressuscitou, eu sou justificado. Oh, Jesus! Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos agora paz com Deus. Quando nós estamos orando em línguas, nós vamos, sabe, Marcelo, eu tenho paz para dar para você. Eu não tenho chicote, eu não tenho castigo. Eu tenho paz. E até as minhas correções são correções em amor. Até a forma com que eu vou te corrigir, eu vou realinhar você no meu caminho, eu faço isso em amor e com muito amor. Eu não tenho enfermidade, eu tenho cura. Eu não tenho miséria, eu tenho riqueza. Eu não tenho ansiedade, eu tenho paz. Eu não tenho insegurança, eu tenho descanso. Quando você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai te revelando isso. E a tua vida vai se tornando uma nova vida. Você vai vivendo em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E as coisas antigas já passaram e se fizeram novas, porque Deus não tem um arquivo de coisas erradas antigas minha. Dos meus pecados Ele não se lembra. Ele não leva em conta as minhas falhas para me amar e me abençoar. Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Tu és bem-vindo e bendito em nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. E amém. E amém. Amém. O Senhor é bom. E Ele só faz coisas boas. Coisa que traz chateação não vem de Deus. Pastor, mas Ele não corrige? Corrige em amor. Amém? Ele é capaz e poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Ponto. Te lembrar de coisa errada coopera para o teu bem? Então não é Ele que está te lembrando de coisas erradas do seu passado. Amém? Você já se batizou? Água quente, roupa limpa, cheirosa, lavada, toalha, tudo pronto para a tua vida. Não é uma aliança com a igreja, não é mudança de religião. É entregar a sua vida para Cristo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, crer no quê? Que Ele morreu pelo seu pecado, ressuscitou pela sua justificação,
Quem crer e for batizado, demonstre o teu amor. Demonstre não é nem o amor, demonstre a sua entrega a Ele. Ele demonstrou o amor dele se entregando por você numa cruz. Você tem a oportunidade de demonstrar o seu amor para com Ele atrás dessa parede aqui numa piscina com água quente, com roupa limpinha, cheirosa. Você não precisa nem levar. Mas depois não precisa levar para lavar. Tudo pronto para você. Tudo pronto. Pastor, mas eu estou passeando, eu não sou nem daqui de Poços. Meu irmão, o meu interesse com você não é simplesmente igreja. O meu interesse com você é céu. Amém? Se você deseja ir para o céu, existe um único meio. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. No mundo tem, todas as religiões levam a Deus. Mentira do diabo. Você tem que fazer o bem. E mentira do diabo. O Espírito Santo precisa convencer as pessoas do quê? Do pecado de não crerem em Cristo. De não olhar para Ele e falar assim: foi Ele que morreu por mim, foi Ele que ressuscitou por mim. Esse é o pecado que a humanidade precisa ser salva. As outras coisas são consequências. A minha vida errada lá atrás, depois que Cristo entrou, foi ajeitando. Tá boa ainda não, mas cada dia vai melhorando. Um pouquinho de cada vez. Amém? Então você que está aqui, se você ainda não se batizou, achei tão bacana. Quarta-feira a Duda, a Maria Eduarda, a Duda do Flávio e da Marcela, estava desesperada, igual a Ana Luísa do Peninha e da Elisângela. Estava desesperada para fazer 10 anos para batizar. Aí às vezes tem gente na igreja, e aí, meu irmão? Pastor, não sei. Rapaz, se você morrer sem batizar, vai para o inferno. E lá o bicho pega. Lá o negócio é feio. E é de... Irmão, salvação é graça. O que custou para Ele? Para você? Amém? Pastor, não tem curso? O curso acabou agora. Você está prontinho. Se você crê, você está pronto. Amém? Esse CD aqui, 50 mensagens dessas palavras bacanas de Deus, coisa maravilhosa de Deus, para abençoar a sua vida e abençoar a vida de outras pessoas. Se você quiser, você pode comprar lá no fundo da igreja, custa 50 centavos, é menos do que o custo, é para abençoar a sua vida e você abençoar a vida de outras pessoas. Amém? No mais, o que eu tenho que te avisar? Quarta-feira nós temos tido culto, um ensino muito bacana sobre o livro de Hebreus. Culto de jovens, sábado que vem, 7h30 da noite. E o nosso super WhatsApp, se você ainda não colocou esse número na sua agenda telefônica, cadê até a Jane? Até a Jane arranjou um tire de smartphone agora. Fala aí pro Edilson, só tá o Edilson que tá para trás, que um dia nós vamos fazer uma campanha. Campanha em prol do Edilson, para nós comprar um celular que presta pro Edilson, né? Porque tadinho, né? Pobrezinho, não tem condição. Mas você adiciona esse número na agenda do seu telefone e manda o seu número para esse número que é da igreja, não é meu, é da igreja. E todas as manhãs, de segunda a sexta, você vai receber gratuitamente uma palavra de 2 minutos sobre uma palavra de Deus para a tua vida. Você sabe qual que é a tradução da música O Happy Day? Você sabia que essa música é um hino cristão, daqueles bastistão lá dos Estados Unidos, aqui, daqueles coralzão que o bicho pega, tipo mudança de hábito. Nossa, pastor, o que é isso? É do tempo de 1971, todo mundo assistiu. Né? Essa música fala: que dia feliz, o dia que Jesus ele lavou os meus pecados. Vamos fazer ela versão em inglês e põe a tradução. Bacana demais essa música, sabe? Então, tudo que é bacana é de Jesus. Amém? Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom demais. A tua obra, a tua justiça em favor das nossas vidas, a tua morte, a tua ressurreição nos encheu de coisas boas. O Senhor se enfermou para nos curar. O Senhor se empobreceu para nos enriquecer. O Senhor foi castigado para nos trazer paz. Por isso nós somos enriquecidos no Senhor,
sarados no Senhor e abençoados com a tua paz, Jesus. Muito obrigado por essa semana maravilhosa. Muito obrigado por dias maravilhosos, dias cheios de milagres, de paz, portas abertas, curas, saúde sem fim nas nossas vidas. Espírito Santo nos ensinando, nos lembrando e nos guiando a toda a verdade. Muito obrigado, Jesus, por tudo quanto você já fez e que vai se manifestar nas nossas vidas dia após dia, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que você tenha a melhor semana da sua vida, no nome de Jesus. Amém. Você que vai se batizar, que quer, vem para cá.